Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e no dia de hoje a gente vai falar sobre possessão, exorcismo e transtornos psicológicos ou psiquiátricos. Bem, hoje vai ser basicamente um baseado em causos reais, porque eu quero dividir um pouco com vocês algumas experiências que eu tive e o quanto é importante a gente estar atento dentro do meio espiritual ao que é viés de confirmação, ao que é exagero, às coisas que podem ser inclusive muito prejudiciais dentro do meio espiritual. Bem, para quem acompanha o canal há bastante tempo, já deve ter me ouvido contar algumas histórias de alguns anos atrás, na verdade uns bons anos atrás, quando eu me mudei aqui para São Paulo, eu comecei a trabalhar num local em que a gente fazia uma espécie de desobsessão na casa da pessoa. Como é que funcionava o trabalho? Muitas pessoas estavam obsediadas ou estavam possuídas, né, como a gente costuma falar no linguajar popular, e essas pessoas passavam por um tratamento para tirar esse obsessor, tirar esse encosto, tirar esse espírito que estava junto com ela. Isso normalmente dentro de centros kardecistas podia ser feito dentro de uma mesa branca, onde vários médiuns sentavam. Em alguns centros, não são todos que funcionam assim, porque tem gente que ouve, no meu centro não é assim que funciona. Tá bom, seu centro é o seu centro, mas existem centenas de centros diferentes que funcionam de jeitos diferentes. Em vários desses centros, nessas mesas, esses médiuns que estão lá, às vezes um desses médiuns recebe esse espírito que tá ali obsediando alguém, e esse espírito ele é doutrinado para ir embora, para procurar luz, para que os guias da casa consigam levar esse espírito embora. Algumas vezes isso é feito justamente com esse espírito incorporando ali no médium, outras vezes o espírito não chega a incorporar, mas os médiums que estão ali falam que o espírito está presente, o que ele está falando, qual que é o problema, passa isso ali para a pessoa que está ali, e a pessoa a partir daquele momento tem consciência do que era que estava atacando ela e por que motivo. Bem, isso é o que é comum dentro do meio espiritual, mas em alguns casos a pessoa estava tão mal que ela não conseguia sair de casa para poder ir até esse centro buscar uma ajuda. Então nesse lugar que eu trabalhei, trabalho que eu digo trabalho espiritual, a gente ia até a casa da pessoa. Primeiro, um médium mais experiente da casa ia até a casa da pessoa, lá ele conversava com essa pessoa para entender o que estava acontecendo. Normalmente a pessoa que procurava o centro era um familiar, então eu conversava com esse familiar e conhecia a pessoa que estava passando ali por aquele momento, aquele problema de obsessão, alguma coisa assim. E esse médium fazia meio que uma leitura energética e mediúnica da casa. Depois dessa leitura mediúnica e energética, ele voltava para o centro e falava, olha, eu senti que tem alguma coisa errada lá, tem uma energia estranha, eu não sei dizer o que é exatamente ainda, então a gente precisa investigar isso melhor. O que esse local fazia? Mandava um psicólogo para a casa da pessoa, esse psicólogo ia conversar com a pessoa que estava passando por esses casos de estar obsediado, de estar tendo algum tipo de transtorno, e em geral, na maioria dos casos, e quando eu digo maioria é tipo 95% dos casos, o psicólogo voltava e falava, olha, é um transtorno de bipolaridade, pode ser uma esquizofrenia, enfim. Ele não trazia um diagnóstico fechado, mas ele falava, olha, me parece ser algo relacionado com o psicológico. E aí a gente tem que fazer uma primeira divisão. Existe uma crença, obviamente, de que os problemas quando chegam no físico, eles são resultados de uma cadeia do mundo espiritual que vai passando por todos os nossos corpos até estourar no físico. Então o físico seria o sentinela, aquele que avisa que tem um problema. Se a gente for por essa linha, então mesmo a crença espiritual de que o problema afeta o físico, então que ele tem que ser tratado no meio espiritual, mesmo dentro dessa crença, o trabalho físico precisa ser feito. Então se for uma doença é o trabalho do médico, se for uma questão de esquizofrenia, uma bipolaridade, um borderline, enfim, é um psicólogo que vai tratar isso, e muitas vezes vai ser um psiquiatra junto com um psicólogo. Então o tratamento físico ele sempre vai ser necessário, seja uma enfermidade física, seja um problema psicológico, beleza? Se já está no físico, vamos cuidar com o que a gente tem de magia no físico, que é a medicina, que é a psicologia. Essas são nossas ferramentas, nossos instrumentos mágicos para lidar com isso. E existe, obviamente, linhas de crença dentro da espiritualidade que acreditam que o físico não precisa ser trabalhado, só o espiritual ser trabalhado. Aí se você trabalha a causa, o efeito que está ocorrendo ali no espiritual, ele vai deixar
de acontecer. Eu acho isso um pouco complicado, acho que se tá no físico, o físico também precisa ser trabalhado. Eu entendo que tem que haver um exercício mais holístico, né, de olhar para todos os corpos, mas a gente não pode descuidar do físico. Voltando ao nosso caso, muitas vezes então o psicólogo chegava e falava, olha, é uma questão de bipolaridade e tudo, então a gente não ia até a casa da pessoa para fazer um exorcismo, fazer uma desobsessão, mas em alguns casos o psicólogo saía de lá e falava, olha, eu não sei o que está acontecendo, realmente é muito estranho. A gente pegava então esse feedback do psicólogo, o feedback do médium, que já tinha ido lá e sentido alguma coisa estranha, em muitos casos não sentia nada, em outros sentia, e aí quando isso se alinhava, e aí era de cada 100 casos, eram 5, a gente ia até a casa da pessoa, e aí uma equipe até a casa da pessoa de médiums para fazer esse trabalho de doutrinação. Então, diferente do que a gente vê em filmes, principalmente da Igreja Católica, em que mete lá a cruz na testa e expulsa o demônio à força, o entendimento dentro dessas linhas espirituais é de que ali é um espírito que está sofrendo e que ele grudou naquela pessoa porque ele achou algum tipo de afinidade energética com o momento daquela pessoa, grudou nela e ele meio que vampiriza aquela pessoa, ele meio que se alimenta daquele consumo de energias mais densas, mais de oitavas mais baixas. Então ele vive consumindo isso como se fosse uma droga, um vício mesmo. Então o trabalho a ser feito é justamente de desacoplar e de mostrar para esse espírito que ele pode seguir alguns guias, que ele pode seguir algumas entidades ou alguns espíritos de desencarnados que têm uma consciência um pouco diferente e que vão conseguir encaminhar ele para tirar ele desse sofrimento. E no fundo é o que ele realmente quer, é fugir desse sofrimento. Bem, nesses casos então raros, quando a gente chegava na casa da pessoa, a gente ainda tinha alguns rituais que a gente realizava para ter certeza de que aquele era um caso de possessão, de obsessão, um caso que demandava ali um exorcismo. Normalmente, alguns símbolos e algumas palavras que a gente usava que despertavam certas chaves quando era um caso desse, e quando não era um caso, a pessoa simplesmente não entendia o que a gente estava falando. A gente falava uma palavra ou fazia às vezes um símbolo específico na pele da pessoa e ela sentia aquilo, mas ela olhava e do tipo, ok, não sabia o que era que a gente estava fazendo. Agora, quando tinha ali um espírito obsessor e a gente usava essas palavras específicas ou esses símbolos específicos, ele se manifestava e normalmente de forma extremamente agressiva. O próximo passo então era começar a conversar com esse espírito e começar a desarmar esse espírito da agressividade dele, porque a gente precisa romper esse primeiro bloqueio para conseguir fazer com que ele confie na gente e que ele possa ir embora com os guias que estão acompanhando essa equipe de exorcistas. Dentro desse entendimento dessa conversa, normalmente a gente perguntava o nome, por que ele estava ali, qual que era o problema, o que ele estava sentindo de dor, de raiva, de ódio, o que tinha sido feito para ele, se aquela pessoa tinha alguma responsabilidade com relação àquilo. Normalmente não tinha, tá? Eram raros os casos que o espírito falava, não, eu tô com ela porque eu vou destruir a vida dela porque ela é isso, ela é aquilo. Eu sei lá, numa outra vida eu fui morto por ela, sei lá, qualquer história dessa. Isso era muito raro. Normalmente o espírito se acoplava para destruir a vida da pessoa por ódio pela não existência dela e por ela não conseguir mais participar do mundo físico. Então, a forma dela se alimentar de emoções, de qualquer coisa, era através daquela pessoa. E ela ia meio que destruindo aquela pessoa, porque quanto mais ela destruía a vontade daquela pessoa, mais ela tinha controle sobre aquela pessoa e ela conseguia ter lampejos de momentos em que ela tomava o controle de tal forma que ela podia fazer o que ela quisesse. Então, o trabalho, como eu já disse, se valia desses símbolos, dessa questão de começar uma conversa, de entender o porquê que estava fazendo aquilo, porquê que as coisas estavam sendo feitas daquele jeito, e aí essa entidade começava a se desarmar, começava a perceber que a gente não estava ali para machucar, que a gente estava ali para ajudar, e com o tempo, e normalmente isso poderia levar horas, e em alguns casos que eu participei, isso demorou alguns dias, então é um processo extremamente desgastante, é um processo extremamente difícil, porque não só você está tentando tirar aquele espírito dali e levar ele embora, mas ele também está querendo ficar. E a hora que ele está querendo ficar, ele tenta te atacar. E ele vai falar coisas que vão te ofender. Ele vai falar coisas que vão mexer com pontos seus muito específicos. Parece que ele sabe onde é a ferida para te atacar. Então você tem que estar muito preparado. Não pode estar com o ego machucado, porque se tiver, você vai abaixar a tua guarda e ele vai perceber isso, ele vai perder a confiança em você e vai saber que você não é a pessoa que vai ajudar ele.
ele e ele vai permanecer ali. Então você tem que se manter confiante, tem que manter essa confiança em dia, falar com ele de uma maneira, não, eu tô aqui para te ajudar, não, mas, pô, que pena que você acha isso de mim, mas não importa o que você acha de mim. E aí você vai desconstruindo esses argumentos, desarmando, até que em algum momento ele se entrega, e ele se entrega no sentido de que ele se abre à ajuda e que ele fala, ok, eu aceito a ajuda. E normalmente nesses casos, eles são encaminhados por essas entidades com uma consciência maior, esses espíritos desencarnados com uma consciência maior, que vão levar ele para um local onde ele vai ser tratado. Normalmente, dentro do espiritismo, acredita-se que são hospitais espirituais que tratam enfermidades de quando a gente estava no corpo físico e também enfermidades do corpo emocional, do corpo mental. Enfim, vai para um lugar desse onde vai ser tratado, onde vai ser bem recebido, vai ser amado, e aí vai poder retrabalhar a sua conexão com o seu divino, com quem é, e não vai mais precisar fazer obsessão de nenhum vivo. Então fica o alerta, toma muito cuidado, porque a maioria dos casos é um problema psicológico, precisa de um tratamento psicológico. Claro que o lado espiritual sempre vai ajudar, a fé, a meditação, essas coisas sempre ajudam. A gente vê muitos casos desse no meio acadêmico e no meio médico, de médicos que falam, olha, eu não sei, o meu paciente foi lá, meditou, orou e melhorou, e para mim o que importa é que ele melhorou, não importa o que aconteceu. A gente vê muitos desses casos e a gente pode usar o espiritual como auxílio, mas tomar muito cuidado para achar que tudo é possessão, que tudo é obsessor e colocar todas as fichas nesse tipo de problema e esquecer de olhar o entorno e às vezes está esquecendo de trabalhar o seu comportamento psíquico, cognitivo, mental, emocional, que muitas vezes uma boa terapia ou um bom psiquiatra que pode entrar com alguns remédios para ajudar, pode resolver essas questões muito mais fáceis do que inventar que é uma obsessão, criar todo um teatro de que isso pode ser uma obsessão, e só vai te fazer perder tempo de quem vai tentar te ajudar, e pior de tudo, se você entrar numa neura dessa, pode ser que realmente você abra a porta para uma obsessão, porque aí você vai estar abaixando a tua frequência energética para aquela frequência da obsessão, o obsessor vai se afinar com você, é o famoso vampiro que você abre a porta e ele vai entrar. Um beijo no coração de vocês, esfirras desobsessoras, até mais!